Beijo no Asfalto, já é a terceira vez que você monta esse espetáculo. É a terceira versão, né? Eu espero que, assim, pelo menos fechar um contrato por mais 40 anos, nos próximos 40 anos, pelo menos mais 2 versões, se for nesse ritmo. Mas essa talvez seja a versão mais madura, talvez até em função da idade, né? Os cabelos brancos ajudam. Ajudam, né? A gente aprende, de fato, alguma coisa. De servir para alguma coisa. Os jovens entendam isso. Realmente a juventude passa. Há uma esperança depois disso. Podem ficar tranquilos. O Nelson afirmava isso. Os jovens envelheçam. Envelheçam, exatamente. Ele falava isso. Mas não é para ficar assustado com a frase. É o contrário. Né? Há um caminho além da juventude. Né? Agora, a tua paixão por Nelson é profunda, né, bicho? Você já montou quantas peças dele? Profissionalmente foram 11 montagens. 11 montagens. Né? Se eu somar os estudos que a gente faz em sala de aula, dentro das escolas, né, que eu sempre trabalhei também dirigindo em escola, aí foram as 17 peças e mais algumas adaptações, algumas incursões em outras obras. Você tem algumas prediletas assim? Eu tenho. Beijo no Asfalto, por exemplo. Não, Beijo no Asfalto talvez seja assim, aquela que é mais esfíndica para mim. Né? A gente tem que ficar olhando, projetando, fazendo para poder entender qual é a relação, né? Por que ela mobiliza tanto. Mas o texto dele hoje que eu mais gosto é o Bonitinha Mais Ordinária, Otto Lara Rezende ou Bonitinha Mais Ordinária. Talvez menos pelo talento da obra, mas porque assim, o país insiste em continuar a ser, entendeu? O país criticado por aqueles personagens, né? Ainda estamos naquele, quem não é canalha no Brasil, quem não é canalha na véspera, é canalha no dia seguinte. Então esse tipo de frase por trás do Bonitinha é uma coisa que torna ela muito atual, né? Legal. E o Hudson é a tua primeira experiência com o Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, primeira experiência. Foi ótimo. Foi um convite do Braz, na verdade. Eu fui chamado por ele para fazer uma outra leitura de uma outra peça. Aí, logo depois a gente se encontrou nos corredores da escola e ele falou, não, você não vai fazer essa peça, vai fazer uma outra, que é o Nelson Rodrigues, que está por vir, que é o Beijo no Asfalto, quero que você faça o Arandir. Já veio com personagem, com tudo para mim, assim, de cara. Aliás, esse nome Arandir é maravilhoso. Não, e quando assim, tirando o fato do Hudson realmente ser talentoso, a questão visual para mim foi muito forte, porque uma das premissas do Beijo e o paralelo do Arandir é com Cristo. Né? Afinal de contas, ele diante de um sujeito, um atropelado que está morrendo, moribundo, ele não recusa um beijo, ele não pensa moralmente em nenhuma consequência. Ele sabe que a um morto não se recusa nada. Esse gesto que poderia ser lido como um gesto cristão... Maravilhoso cristão, é simplesmente compreendido ou não compreendido pelos outros, e aí você passa a ter uma trama homofóbica né, em torno da peça. No caso desse texto, a coisa que mais me impressiona hoje é assim, a gritante atualidade que o Beijo tem em relação aos editoriais, né? Que a gente vê mais por aí. atual hoje até do que na época, talvez, né, bicho? Nós queríamos dedicar, né, quando eu fiz a peça, eu falei muito com o Borg, nossa intenção era dedicá-la ao Jair Bolsonaro, para tentar explicar para ele que todo o ódio dele, na verdade... Jair Bolsonaro! Assim, seu ódio é amor, Bolsonaro. Repara isso, não é possível que a gente rejeite tanto o alheio que não nos incomoda. Exatamente. A gente tem umas fotos aí, Brás, queria que você desse uma olhada. São fotos da estreia do Beijo no Asfalto. No Teatro dos Sete, né? Esse texto foi escrito por encomenda para Fernanda Montenegro. Encomenda dela. É isso. Ela pediu, Nelson, ela pediu meses. Aí é que tá. A lenda diz o seguinte, ele escreveu a peça em 48 horas. Ali, ó, Francisco Cuoco, novíssimo, entendeu? Nossa, Fernanda nem reconheço. E aqui, eu acho que é a Zilka, que também fazia... o Sérgio Brito, galanzíssimo, lindíssimo, né? Fazendo o Amado Ribeiro, né? Inescrupuloso jornalista, que de fato existiu um jornalista com esse nome, Amado Ribeiro. O Nelson, quando estava escrevendo a peça, ele ligou para 2 andares acima do jornal. Ele trabalhava na última hora? Aí ele ligou para o Amado Ribeiro e perguntou, Amado, eu estou aqui escrevendo uma peça, tem um personagem que é um jornalista, que é um canalha, e eu não consigo pensar em outro nome que não seja o seu. Eu posso... O cara deve ter ficado muito feliz. O Amado Ribeiro falou, claro, Nelson, pode, me dar muito orgulho. Tanto que ele aparece também no Engraçadinha como
né? O jornalista inescrupuloso. Ali a gente tem Ítalo Rossi. E Sérgio Brito no primeiro plano. No segundo plano é... Cláudio Correia Castro. Será? Cláudio Agora não. Cláudio Correia Castro. Seguramente, olha lá. Veja bem, a minha memória é de 4 anos depois disso, né? Porque eu nasci 4 anos após isso. Depois dessa montagem? Isso é de 62, eu nasci em 66. Essa aí tá tão longe que eu não sei quem é. E aí a Fernanda encomendou pro Nelson. O Nelson disse que escreveu em 24, 48 horas, mas botou na gaveta. E ela ficava ligando para ele, e aí, o texto está pronto? Ele, não, está dificílimo de fazer. E depois perguntava, por que você demorou tanto? Ele, ninguém vai acreditar numa obra-prima escrita em 48 horas. As pessoas acreditam que há uma elaboração. Que genial. Tanto que ele segurou a cena final. Né? A última cena, ele foi a última coisa que ele levou para os ensaios. Sérgio Brito, Ítalo Rossi, Mário Lago acharam inaceitável a cena final. Consideravam um golpe teatral, melodramático, demasiado. A resposta do Nelson foi simples. Minhas empregadas leram e adoraram. Que ótimo! Agora eu entendo porque ele deixou a última cena ser ensaiada pro final. Na última semana, não, deixa, não tenho nada para fazer. Na verdade, eu faço isso porque senão eu não tenho mais nada para fazer. Né? Eu seguro algumas coisas pro último dia, porque senão depois Esse cara tá trabalhando. Agora começa o trabalho deles e termina o meu. Tu trabalhar com o Renato Borg, por exemplo. Excelente, ele é fantástico, uma honra. Uma honra, ele é fantástico. Tem uma cena que é só a cena final, que a gente contracena diretamente. Mas ele, nos bastidores ali, na coxia, a convivência com ele é muito generoso, uma pessoa muito generosa, ele está sempre com a gente, ele está se divertindo sempre. Ele tem um espírito, muito jovial, então ele não deixa a desejar em nada, assim, com seus 70 e poucos anos, ele está ótimo, ele está excelente, ele está vibrante. A gente tem umas imagens também do Renato Borg aí, vamos botar o Renato Borg, uma nossa homenagem, porque o Renato completou 50 anos de carreira, é isso? Isso. 50 anos de carreira agora, esse ano, né? É extraordinário. Olha, ele garoto, ele devia ter 12 anos quando estava fazendo essa peça, essa estreia. A presença do Renato nesse elenco, ele consegue amalgamar essa relação com o Teatro de Arena. Ele tem feito uma coisa muito comovente para nós e para o público, né? Ao final do espetáculo, lembrar as pessoas da importância histórica desse teatro, do Teatro de Arena, Eugênio Cunha, dos atores que por ali passaram, da dramaturgia brasileira contemporânea, que foi amadurecida a partir do Teatro de Arena. Então é muito importante, porque ele faz essa ligação, ele faz essa ponte histórica para a gente. E é o primeiro Nelson Rodrigues, oficial, né, da carreira dele. Ele nunca fez um Nelson? Não, fazia em sala de aula, né, como estúdio. Nossa, 50 anos de carreira. Até porque é um encontro, são dois estilos que se encontram. O Renato é um ator fundamentalmente brasileiro, um ator que não teve nenhum prurido de fazer a ponte, né, com o nosso teatro de tradição popular, Grande Otelo, Oscarito, né, e ao mesmo tempo ele tem uma sofisticação brechtiana, toda essa cultura do oficina dos anos 60. Então ele fazendo Nelson Rodrigues é um imenso prazer. E ele virou o nosso diapasão, né? A gente vai seguindo muito assim a linha, desde os ensaios e tudo, a gente está seguindo muito a linha de interpretação que ele trouxe, e porque ele tem essa comunicação popular direta assim com o público. E é impressionante como o público responde imediatamente. Né? Isso é um domínio, né, bicho? Isso que eu ia falar, e como isso é difícil, né? Porque a gente trabalha com o público, né? O ator trabalha com o público, mas essa ligação, essa relação direta é uma coisa que assusta, né? E é uma outra coisa que a gente percebe, que o texto é muito atual, porque o público, ele responde imediatamente. Embarca. Aliás, a gente tem umas imagens aí, um vídeo, onde mostra justamente esse começo da peça, onde o repórter está contando, né, acho que é o chefe de redação. O delegado Cunha. O delegado, exatamente. Que é o Elcio Nogueira que está fazendo. E o delegado é o Frenhan, Rodrigo Frenhan, que faz o Nelson, o espírito do autor, no Valsa número 6. Vamos ver aí o vídeo. Cunha, escuta. Vi um caso agora ali, na Praça da Bandeira. Um caso que Cunha ouve. Esse caso pode ser a tua salvação. Estou mais sujo do que pau de galinheiro. Que você é uma besta, Cunha. Você é o delegado mais burro do Rio de Janeiro. Pense que você não se ofende, mas eu me ofendo. Senta. Te dou um tiro. Você não é de nada. Então dá. Dá. Cadê? 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 Cadê?
Qual é o caso? Olha, agorinha, na Praça da Bandeira, um rapaz foi atropelado. Tava juntinho de mim, nessa distância. O fato é que caiu. Vinha lotação raspando. Rente ao meio-fio. Apoia o cara em cheio, joga longe. Aquele bafafá, corre pra lá, corre pra cá. O sujeito estava lá, estendido, morrendo. Daí, de repente, um outro cara aparece. Ajoelha-se no asfalto. Ajoelha-se. Apanha a cabeça do atropelado e... dá-lhe um beijo na boca! Fantástico, fantástico. O texto é muito poderoso. Poderoso. Né? Assim, em 1h10, na verdade, a leitura integral do texto dá 1h10. São 13 cenas, todas cenas muito rápidas. Os diálogos são muito sintéticos. Né? Ele tem uma força, uma poesia Concisão, dramática muito forte nessa Agora, o Arandir é um cara, mas ele é destruído por esse episódio, né? Destruído. Até o último momento, né? o último Quando você momento. pensa que alguém vai acreditar nele, a pessoa está sempre perguntando se ele era realmente amante. E essa polêmica vai para o público. O público também sai perguntando, será? Será? Não é Era? possível Não era? que esse Não, cara não é possível, não era, né? tal. Que esse cara só fez um ato de bondade mesmo ali, né? Porque aí ele começa a perder todas, inclusive dentro da própria casa, ele começa a perder todas Sim, as esposa, forças. quer dizer, destrói a família, destrói a vida Exatamente, social, o exatamente. trabalho, tudo, né? Vai tudo por água abaixo a partir desse episódio. O Nelson dizia que a frase do teatro que ele mais gostava era do Ibsen, do Inimigo do Povo, que era o homem mais feliz do mundo é aquele que está mais só. De alguma maneira, ele transfere para a parábola do Arandir, né, essa frase. Ele vai jogando o Arandir numa solidão. Né, tanto que o final dele é isso, né? Ninguém acredita em mim, mas eu acredito. É o momento de maior força dele. Tem algo a ver com o Jó, é bíblico esse negócio, quer dizer, você vai jogando tudo em cima do cara, quer dizer, né, como se fosse uma grande provação mesmo. Né? E o Arandir é muito essa representação bíblica, assim, da figura do Cristo. É um pouco uma piada que o Nelson também gostava, né? Que assim, se Cristo descesse à terra, o Helder Câmara recusaria uma esmola a ele porque não reconheceria. Quase que a piada seria essa. Se Cristo descer, o que você faria? As pessoas não entendem a atitude dele. Então é quase a parábola funciona como uma piada de humor negro nesse sentido, de olha, vocês não estão entendendo a grandeza do gesto desse cidadão, né? Esse cidadão está conseguindo te dar uma boa morte. Né? Na verdade, também, nós somos todos tão crápulas que um ato desse causa uma certa... questionável. Isso eu acredito que aconteça muito na relação do público, né, com a peça, porque ele acaba se identificando com todos aqueles personagens que, de alguma maneira, lhes são realmente comuns, assim, as atitudes do cotidiano. Então, as pessoas também não são entendem... compreensíveis, né? Todas aquelas... E tem um quê de homofobia, né? Assim, por trás de toda a peça, que talvez a gente tenha trazido mais à tona por conta dos dias de hoje, né? Mas você olha e fala, todos ali estão incomodados porque todos não conseguem aceitar algo que trazem dentro deles. E estão vivendo um problema de projeção. De projeção. Né? O Amado Ribeiro é evidente a projeção dele em relação ao desejo. O Amado Ribeiro é o repórter. É o repórter o curioso é que o Nelson Rodrigues coloca esse repórter como sendo um repórter de última hora, o jornal onde ele trabalhava. Ele empastela o jornal. Sim, ele faz a citação direta, né? Tem na hora da cena da tortura que ela pergunta, o senhor que é o Samuel Weiner? Ele perde o emprego depois disso, não foi? Mas ele coloca o nome justamente do Samuel Weiner na peça por causa disso. Ela pergunta, o senhor que é Samuel Weiner? Ele fala, não, Amado Ribeiro, lá tá. E o Carlos Lacerda trabalha na última hora. Ele coloca o nome dos dois caras dos jornais do Rio, justamente tirar um sarro né, dessa relação. Mas isso lhe vale o emprego depois. Vale. Na hora valeu. Maravilhoso. O Renato Borg faz... Ele faz o Velho Aprígio, nesse ponto, assim, um dos maiores retratos, né, de uma patologia que a gente pode ter dentro do teatro. A transformação, isso é muito rico dentro de todos os personagens. Vamos colocar as imagens do Renato Borg, enquanto ele vai falando aqui sobre essa patologia. O Velho Aprígio, que, enfim, é o pai da Selminha, tudo leva a crer que, na verdade, ele está em defesa da família, que ele está em defesa dessa pureza da menina e que desconfia profundamente da atitude
do Arandir, mas no decorrer a gente vai entendendo que não é exatamente isso. Não é exatamente isso. Não vamos revelar o final aqui. Tem uma coisa Vamos muito dizer que é o bacana mordomo, na construção do personagem, já na escritura, o Nelson coloca ele como sendo muito teleguiado. Desde a primeira cena, ele repete, por exemplo, frases de outdoor, não abuse, minha filha, não abuse, não se esqueça, o que resolve é a flora medicinal. Ele é cheio de verdades externas, tanto que ele vai mudando a versão dele conforme a palavra impressa no jornal. Tá. Ele vai se amoldando, né, as coisas. Ele tá uma figura muito bonita, hein? Maravilhoso, na verdade, acima de tudo, ele está um velho senhor acima de qualquer suspeito, que enriquece profundamente a leitura da peça. É lindo você ver um senhor, um velho ator em cena, não é? É uma coisa comovente. Tem uma coisa que assim, a cada respiração, né, a cada momento dele em cena... Tem toda a carreira atrás. É isso mesmo. E por mais que ele se coloque de uma forma muito simples, né, que a gente vê que a grande elaboração dele ali está numa entrega de se permitir ser esse personagem, não sair numa construção, numa elaboração externa, que seria fácil para ele. É maravilhoso. Nesse ponto, pra gente, isso é um ponto... Uma honra, né, de ver o Renato Borg ativo. Isso entrega mesmo, porque acaba a peça, a gente sobe pro camarim, ele tá exausto, ele hoje mexeu com todos os dias. Hoje mexeu comigo. Hoje mexeu comigo. Tá se desaprigiando. Você vê que ele realmente está se entregando ao personagem. É amor, não bate cartão, nunca bateu cartão, entendeu? É isso aí.